Atenção para o top de 5 segundos. Kit de segurança Stamo. A praticidade que a sua casa precisa. Olá, muito bom dia, quinta-feira, 4 de outubro. Acorde com a gente. Os 2 suspeitos de balear a médica em assalto em frente ao Parque da Redenção foram soltos pela justiça. Ou seja, os criminosos já estão nas ruas, enquanto a pediatra segue internada no hospital. A polícia muda de estratégia e libera as imagens das câmeras de segurança dos últimos assaltos a banco com o uso de explosivos. Em Nova Bassano, é possível ver o exato momento em que os bandidos entram na agência, quebrando o vidro da porta principal. Em Jaquirana, os criminosos aparecem fortemente armados, preparando as dinamites para explodir os caixas eletrônicos. Candidata sofre tentativa de homicídio durante campanha eleitoral. Polícia fecha bingo que funcionava em frente à Câmara de Vereadores. E ainda, eleições 2012. Você já sabe em quem vai votar para vereador? 50% dos eleitores ainda não decidiram. Daqui a pouco a gente vai falar da importância de se escolher bons representantes na Câmara. Eu sou Ediene Ferigolo e o SBT Rio Grande de Manhã começa agora. SBT Rio Grande de Manhã. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, constrói um mundo melhor. Calcitran D3. Ossos fortes para toda a vida. E Pompeia. É fácil ser fashion. Acidente grave nesta madrugada na BR-116 em Canoas. 2 jovens de 22 anos morreram na colisão entre 2 motos. Foi por volta das 5 horas no sentido capital-interior. As vítimas são o motociclista e o passageiro de uma das motos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o piloto da outra moto envolvida no acidente fugiu do local. Perseguição em Novo Hamburgo resulta em acidente nesta madrugada. Os ladrões provocaram um grande estrago depois de roubar uma revenda de veículos. E olha, eles acabaram batendo os 2 carros que tinham acabado de roubar. Um deles colidiu a BMW em uma viatura da polícia. Os bandidos chamaram a atenção depois de passarem em alta velocidade pela polícia. Quando viram a brigada militar, aceleraram ainda mais. A perseguição aconteceu em uma avenida paralela à BR-116 por volta das 2 da manhã. Um dos homens perdeu o controle do veículo, saiu da pista, abandonou o carro e fugiu a pé. O comparsa, com medo, andou mais um pouco e estacionou. Ao descer do veículo, esqueceu de puxar o freio de mão e acabou provocando outro acidente. A BMW que ele dirigia bateu na viatura da polícia. O bandido conseguiu escapar. De acordo com a brigada, a dupla tinha acabado de roubar uma revenda de carros, que fica a menos de 10 quilômetros do local. Recebemos uma denúncia que 2 veículos tinham sido furtados numa revenda de carro, né? Então, os elementos furtaram eles e momentos antes da viatura começar o acompanhamento. O caso será investigado pela Polícia Civil, que vai esclarecer se a dupla faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de veículos. Nós podemos deduzir que seja para clonagem ou para peças, né? Os policiais fazem buscas na região do Vale dos Sinos, mas até agora nenhum dos suspeitos foi encontrado. E depois de um dia inteiro de negociações, funcionários do Banrisul devem encerrar a greve hoje. O retorno às atividades está previsto a partir do meio-dia. A categoria aceitou o reajuste salarial oferecido pela Federação Nacional dos Bancos de 7,5%. O Banrisul era o único banco do país que permanecia em greve. Acredite se quiser, os 2 bandidos que balearam uma médica em frente ao Parque da Redenção estão soltos. A justiça liberou os jovens. Enquanto isso, a pediatra segue internada no hospital. O juiz Mauro Caum Gonçalves, da 3ª Vara Cível, entendeu que os 2 não podiam permanecer presos porque não houve representação do Ministério Público, pois o caso não foi relatado à Justiça. Caso seja pedida a prisão preventiva, a decisão pode ser revista. Eduardo Paulon Madruga, de 21 anos, e José Lucas Peixoto Mesquita, de 18, foram soltos nesta quarta-feira, mas devem cumprir medidas cautelares restritivas. Eles precisam se apresentar a cada 15 dias no fórum e ainda se comprometeram a não sair de casa entre as 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. A médica pediatra Simone Teixeira Napoleão foi transferida para o Hospital Moinhos de Vento. O quadro de saúde é considerado regular. Ela deve sair hoje da UTI,
mas deve permanecer internada por mais 10 dias. A médica saía de uma pet shop e se dirigia para o carro quando foi abordada. Os bandidos queriam levar o carro da médica, que reagiu e foi baleada. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia, que vai indiciar Eduardo José Lucas por furto qualificado. Depois da tentativa de assalto e com os bandidos na rua, a porta do prédio que fica próximo ao crime passou a quarta-feira fechada. A marca de um dos tiros ainda está na parede. E as vagas na rua José Bonifácio continuam lotadas de carros. Aos moradores, resta conviver com o medo e a indignação. Na verdade é um absurdo, né? Polícia para quê então, né? Se tem o parque na frente da Redenção ainda, que é um parque movimentado, podia ser não necessariamente ser uma médica, assim, podia ser uma criança, né? Em menos de 24 horas eles estão soltos. Que justiça é essa, né? Como cidadã, fica mais assustada, hein? Sim, ainda porque eu moro aqui do lado, né? Então, para mim também, se não tem justiça para ela, né? Não tem polícia para ela, quem dirá para as outras pessoas. É vergonhoso. Essa é a lei brasileira. E nós entramos em contato com o delegado que apura o caso e ele confirmou que os 2 bandidos foram libertados pela justiça, mas preferiu não se manifestar sobre o assunto. A candidata a vereadora e a mulher do atual prefeito de Monte Alegre dos Campos, no noroeste do estado, sofreram uma tentativa de homicídio. Elas realizavam campanha eleitoral no interior do município e, quando voltavam para casa de carro, foram surpreendidas pelos disparos. Segundo testemunhas, o criminoso agiu sozinho. Ele estaria escondido em uma árvore na beira da estrada. O tiro atingiu o rosto da candidata a vereadora, que foi levada ao hospital e já recebeu alta. A Polícia Civil investiga o caso. Após 4 meses de trabalho, a Polícia Civil conseguiu solucionar 71% dos homicídios no estado. Neste ano, mais de 300 pessoas foram presas envolvidas em assassinatos. Nos primeiros meses de 2012, a polícia ficou em alerta. O número de homicídios aumentou 25% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria dos casos aconteceu na região metropolitana, em função da disputa por pontos de tráfico de drogas. Para conter a onda de violência, foi criada a Força Tarefa, um investimento de mais de R$1 milhão da Secretaria da Segurança Pública. 300 policiais militares e civis foram transferidos do interior do estado para fazer a segurança da capital e cidades vizinhas. E em 4 meses de trabalho, os resultados foram animadores. 71% dos assassinatos foram solucionados, um dado que comprova a eficiência da ação. Isso, para nós, é motivo de grande comemoração, pelo acerto, né, dessa força-tarefa, por essa estratégia de combate aos homicídios. Na semana passada, a Polícia Gaúcha contou com a chegada de reforços para dar continuidade às investigações. São 730 agentes que foram distribuídos em 9 delegacias especializadas em homicídios. Terminada a força-tarefa, imediatamente os servidores foram substituídos pelos novos policiais. Então não vai haver solução de continuidade dessa estratégia. Devemos ainda também estar recebendo, inclusive, equipamentos, né, viaturas, computadores até o final do ano, exatamente para reforçar essa estratégia e qualificar cada vez mais a investigação do crime de homicídio. 320 pessoas com envolvimento em homicídios foram presas nas operações deste ano. Uma rápida resposta da polícia para a comunidade. É hora da previsão do tempo, então acerte seu relógio. 7 horas e 7 minutos, 20 graus em Porto Alegre e a quinta-feira começa sem chuva na capital. Hoje o tempo melhora um pouco, mas ainda tem possibilidade de chuva, né, Dani? Bom dia para você. Bom dia, Didi, a todos. Hoje a gente vai ter aí mais períodos de melhoria, viu? O sol até deve dar o ar da graça aqui pela região metropolitana. Em alguns momentos fica um pouco mais nublado e a instabilidade perdeu bastante força. Então, se a chuva se vier, vai ser aí em forma de pancadas fracas e mais isoladas. Vamos espiar o dia lá fora? Olha só, nesse momento, então, céu bastante encoberto em Porto Alegre. Já está abafado desde cedo na rua. E olha, hoje a máxima não sobe tanto. Fica na casa dos 24 graus, talvez um pouco mais, mas a sensação de abafamento realmente deve ser maior. Para amanhã, a previsão é de sol. Em alguns momentos, a quantidade de nuvens deve aumentar. E aí podemos ter chuva, novamente em forma de pancadas isoladas. As temperaturas variam entre 14 e 24 graus. Já no sábado, a previsão de chuva é maior e, olha, não está descartada a possibilidade de temporal, Didi. Semaninha complicada essa, né, Dani? Com certeza, bastante chuva. Obrigada pelas informações, daqui a pouquinho você volta. Até daqui a pouquinho, Didi. Valeu.
E o mercado público da capital completou ontem 143 anos. E para comemorar a data, tem programação especial, sexta e sábado. Amanhã, a partir da 1h da tarde, vários artistas irão se apresentar no entorno do prédio. Entre eles, o Quarteto de Cordas, o Homem-Banda e a Escola de Samba Imperadores. Às 5h40 da tarde de sexta, tem um parabéns especial ao mercado. E em seguida, fatias de bolo serão servidas ao público. Já no sábado, ocorre o lançamento e também a sessão de autógrafos do livro Mercado Público Central de Porto Alegre, 1869-2012, de Cezão Miranda. E atenção motorista, veja agora a localização dos radares móveis da EPTC, hoje em Porto Alegre. Anote os endereços. Padre Cacique, Salvador França, Aparício Borges, Pinheiro Borda, Severo Dúlios, Borges de Medeiros, Diário de Notícias, Ipiranga, Tarso Dutra, Cristiano Fischer, Edgar Pires de Castro, João de Oliveira Remião e Juca Batista. A polícia muda de estratégia e libera as imagens das câmeras de segurança dos últimos assaltos a banco com o uso de explosivos. As imagens são impressionantes. Acompanhe na reportagem de Andrei Rosseto. Um dos assaltantes entra na agência e arrebenta a porta de vidro. Ele segue para o cofre, seguido por um comparsa. A dupla prepara os explosivos e sai do banco. Segundos depois, a explosão. O ataque foi no início de setembro em Nova Bassano, na Serra Gaúcha. O bando agiu da mesma forma na pequena cidade de Jaquirana. Na sala do cofre, um dos bandidos vira a câmera de segurança para a parede. Em Fagundes Varela, também na Serra, a quadrilha explodiu o caixa eletrônico, recolheu o dinheiro e ainda armou uma segunda detonação. Tudo em menos de 5 minutos. No litoral, o alvo foi a Praia de Torres. A dupla entra na sala de autoatendimento, prepara os explosivos e sai correndo. O impacto é tão forte que o teto veio abaixo. Um morador gravou o momento da explosão. Os bandidos retornam para pegar o dinheiro e antes da fuga disparam para o alto. A agência ficou completamente destruída. Os números da polícia revelam que esse tipo de crime vem crescendo no Rio Grande do Sul. Desde janeiro, foram 19 ataques a agências bancárias com o uso de explosivos, 30% a mais do que em todo o ano passado. A suspeita é de que a dinamite utilizada pelos bandidos seja desviada de pedreiras. Provavelmente um funcionário ou um vigilante dessas pedreiras vão desviando em pequenas quantidades, uma bisnaga, 2, que já é o suficiente para fazer um grande estrago numa agência bancária. Os criminosos agem sempre de madrugada e em cidades do interior, onde o número de policiais é pequeno e geralmente em finais de semana. Até agora a polícia não tem pistas de quem são os assaltantes. Pois é, e qualquer informação sobre os bandidos pode ser repassada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais. Anote o telefone. 0800 644 9855. O serviço funciona 24 horas por dia e as denúncias podem ser anônimas. Eleições 2012. Encerrando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital, Marcelo Chemali recebeu ontem no SBT Rio Grande Manuela Dávila. A candidata Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, pela coligação Juntos por Porto Alegre, que reúne 5 partidos, foi a última a participar da série de entrevistas do SBT-RS. Manuela Pinto Vieira Dávila tem 31 anos e é jornalista. Em 2004, foi eleita vereadora da capital. 2 anos depois, concorreu a deputada federal, sendo a parlamentar mais votada do Brasil, com 270 mil votos. E em 2010, reelegeu-se na Câmara Federal com um novo recorde de votação. Disputa a Prefeitura de Porto Alegre pela 2ª vez. Manuela falou sobre esporte, limpeza urbana, educação e segurança. Os temas foram sorteados. A possibilidade de Porto Alegre viver um ciclo novo, né? Ser governada de forma dinâmica, moderna, resolvendo seus problemas numa velocidade menor de tempo do que resolve hoje. E lembrando que a série de entrevistas com todos os candidatos está disponível no site do SBT. O endereço é www.sbtrs.com.br. No dia das eleições, teremos uma ampla cobertura do nosso departamento de jornalismo, com flashes ao vivo durante a programação. Eleições 2012 é aqui, no SBT-RS. Uma operação do Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil lacrou 2 bingos em Esteio, na região metropolitana, e um deles funcionava em frente à Câmara de Vereadores. Os tapumes nas grades camuflavam um negócio ilegal. No local, funcionava uma espécie de estacionamento. Tudo era de fachada.
A casa de jogos clandestina ficava nos fundos do terreno. O estabelecimento irregular foi lacrado pelo Ministério Público com o apoio da Polícia Civil. Havia uma câmera de vigilância com seguranças, câmeras ocultas, todas filmando, no caso, gravando a rua e qualquer movimentação. Então eles têm a movimentação gravada para ver se existe aproximação da polícia e tal, para tomar as cautelas e invadir os jogadores, os apostadores. As apostas ilegais aconteciam 24 horas por dia sem intervalos. A organização da quadrilha que explorava os jogos de azar chamou a atenção dos promotores, mas não foi apenas isso que o Ministério Público destacou. A jogatina era escancarada. O bingo clandestino funcionava bem em frente à Câmara de Vereadores de Esteio. Cartelas de apostas, urnas de sorteio, cadernos de contabilidade e até remédios de uso controlado que serviriam para manter os apostadores acordados foram apreendidos, além de rádios comunicadores usados para monitorar a aproximação da polícia. Porque aquelas pessoas que estão lá são os chamados laranjas, são os responsáveis, mas não são os donos que movimentam, então, essa verdadeira máfia da jogatina. Este apostador voltou ao local um dia depois do bingo ter sido fechado. Ele nem percebeu a presença da nossa equipe de reportagem. Seguimos o idoso até outro endereço de apostas. No local, a faixa indica que é uma associação beneficente, mas, na verdade, é um outro bingo clandestino. O estabelecimento foi lacrado pelo Ministério Público na mesma operação que recolheu máquinas em frente à Câmara Municipal de Esteio. Menos de 12 horas depois, já estava outra vez em funcionamento. Certo, eles pagam, né? E daí reabre de novo. Isso não faz muito tempo. A senhora já observou uma operação do Ministério Público recolhendo os maquinários? Eu sei que até mataram um. Nós tentamos contato com os proprietários da casa. Ninguém quis falar com a nossa equipe. A Polícia Civil recebeu uma nova denúncia, confirmando a reabertura da casa e agora espera a liberação dos mandados judiciais para retomar a repressão à atividade ilegal. As máquinas são programadas para, geralmente, ganhar. Ganhar as pessoas vão perder quase sempre. As pessoas telefonam para a delegacia mencionando que familiares perderam veículos, residências, e é um verdadeiro vício. E o Ministério Público e a Polícia Civil estão atentos e estão combatendo esses jogos ilícitos em todo o Estado. Um jogo de inocente não tem nada, né? Não tem nada de inocente. As pessoas realmente perdem seus bens e acabam viciando, né, nesses jogos ilegais. 7h16, vamos à nossa dica de emprego. Hoje com 500 vagas abertas para interessados em atuar no Polo Naval do Jacuí, em Charqueadas. Confira comigo. Os funcionários serão contratados até junho de 2013. Tem chances para carpinteiro, eletricista de montagem, encanador, mecânico, pintor, soldador, entre outras funções. Interessados devem enviar currículo por e-mail para recrutamento.charqueadas@iesa.com.br. Quem não tiver acesso à internet pode enviar o currículo pelos correios. Anote o endereço: Rua Orvalino Dornelles, número 116, em Charqueadas. O CEP aparece aí na sua tela, é o 96 745 970. E ontem à noite foi realizada mais uma etapa do concurso Qual a Piriguete mais bonita e mais simpática do Brasil no programa do Ratinho. Na semana passada, 3 candidatas aqui do Rio Grande do Sul foram escolhidas pelo júri. Elas ficaram a semana toda na página do programa e os internautas escolheram apenas uma. A vencedora representa o estado na grande final na semana que vem. As 3 selecionadas, Bruna, Karina e Mel, tiveram as fotos publicadas no site do programa do Ratinho no portal do SBT. Os internautas votaram nas preferidas. E a escolhida do povo com 49% dos votos foi a Bruna, de 18 anos, que agora vai participar da grande final. A vencedora do concurso, a mais bela piriguete, vai levar para casa R$5.000. Domingo é dia de eleição. E vocês já sabem quem vai votar? Além do prefeito, também devem ser escolhidos os vereadores que irão trabalhar na Câmara. Muitas pessoas não dão tanta importância a este cargo, mas ele é fundamental para ajudar a desenvolver a cidade. Afinal, você sabe o que faz um vereador? No domingo, 1.076.000 pessoas irão às urnas em Porto Alegre. Além do prefeito, cada eleitor deve escolher um vereador. E são muitos os critérios na hora de votar. Muito voltado para a educação, para as crianças que não têm tantas condições, inclusive com material escolar, essas coisas. Então, isso que eu estou levando em conta
né, eles olhando esse lado da educação, lá da criança. Acho que é o que mais importa, uma das coisas que mais importantes para o nosso futuro, né? É importante que essa pessoa seja uma pessoa com ética, com moral. Ele foi mais assim, por indicação de alguma outra pessoa, assim, sabe? Ele pegou e me indicou, daí eu fui procurar, eles me falaram dele, né? Aí eu fui procurar a história dele, assim, eu acabei gostando da história dele, daí simpatizei com ele, daí eu vou votar nele. Acabei gostando, ver que ele faz alguma coisa, né? Que ele participa, que ele é participativo na política, principalmente na questão do meio ambiente. O problema é que nem todos os eleitores têm essa preocupação. De acordo com esta cientista política, muitos não dão importância ao cargo de vereador. A gente vê que faltando 3 dias para as eleições, a maior parte da sociedade não tem o seu candidato a vereador. Eu acho isso um fato muito importante e preocupante, porque isso mostra que a sociedade não tem ideia da importância do seu voto. Não tem ideia da importância do trabalho do vereador. Nesta eleição, são 591 candidatos só aqui em Porto Alegre. Eles disputam 36 vagas na Câmara de Vereadores. Além de receber salário de R$ 10.863, os eleitos terão papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Eu acho fundamental que as pessoas, em primeiro lugar, saibam que o vereador é tão importante quanto a eleição de um prefeito, pois é a Câmara de Vereadores que vai fiscalizar a prefeitura, que vai pressionar a prefeitura e, sim, estará ao lado do eleitor. A principal dica é votar de forma consciente, não por obrigação ou como forma de protesto. Caso isso aconteça, o maior prejudicado é o próprio cidadão. Já tem teu candidato? Sim, já tenho meu candidato. O que te levou a escolher? Olha, eu estou confiando nela, espero que ela faça o que realmente tem que ser feito pela saúde, pela educação, né? Pela população em geral, né? Dos bairros, como ela disse, comunidade, né? Que está precisando, policiamento. 7h20. 2 homens foram presos por tráfico no bairro Cavalhada, zona sul de Porto Alegre. Além de vender, os criminosos também obrigavam as famílias a esconder as drogas em casa. Os policiais gravaram o comércio no local. Nas imagens feitas pela polícia no bairro Cavalhada, em Porto Alegre, aparece um homem de camiseta preta indo até o local onde a droga está escondida. Ele entrega o entorpecente a um outro homem. O tráfico é feito a poucos metros dali. A polícia fez a abordagem e prendeu William Sancho Antunes Ribeiro, de 28 anos, e Leandro Pereira Ramos, de 30. Com eles foram apreendidos crack, cocaína, dinheiro e 2 celulares. Essa venda que esses indivíduos fariam, elas não só ocorriam na proximidade de um parque, onde havia uma intensa circulação de crianças, como também nas proximidades ali de uma escola, possibilitando assim, uma oferta mais fácil dessa droga, de imenso potencial destrutivo aí, para crianças e adolescentes em idade escolar. Segundo a polícia, o local era um ponto forte de venda de crack. O ponto estava sendo investigado há cerca de um mês. Os criminosos estariam obrigando as famílias a esconder as drogas. Chamou atenção, tanto nas informações como nas atividades preliminares realizadas pelos policiais, que esses indivíduos eles ocultavam as drogas no pátio e na residência de moradores que são alheios a toda essa estrutura criminosa, que então acabam permitindo esse tipo de atuação, coagidos pelos criminosos, né? E então gerando aí uma possibilidade, uma maior violência ainda desse tráfico naquela comunidade. Os homens que têm antecedentes por assalto foram presos por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A polícia segue com as investigações. Mudando de assunto, participe da promoção do SBT-RS e da Opus Promoções. Uma famosa orquestra da Alemanha vem pela primeira vez a Porto Alegre e faz apresentação única hoje à noite. E você pode ver este espetáculo de graça. A orquestra é formada por músicos das principais filarmônicas do mundo. O grupo alemão se apresenta às 9 horas da noite no Teatro do SESI, aqui na capital. Ingressos de 140 a 200 reais. Mas você que assiste ao SBT Rio Grande de Manhã não paga nada. Participe agora mesmo da nossa promoção. Ligue 3230-5244, repetindo 3230-5244. As 4 primeiras ligações levam ingressos com acompanhante. O resultado na nossa página no Facebook.
Participe! E agora a gente volta a falar sobre o tempo e nesta quinta-feira a instabilidade perde força e já não temos mais alerta para temporais, né, Dani? Ainda bem, né, Gil? Os temporais vão dar um tempo, viu? O problema é que será uma trégua curta. No final de semana já pode chover forte novamente e tem previsão de temporal também. Hoje a chuva perde força, as pancadas devem ser mais fracas e serão alternadas com períodos de melhoria. Na serra é que o tempo permanece mais fechado. Já na fronteira com o Uruguai, não deve chover nesta quinta-feira. As temperaturas sofreram uma leve queda e hoje ficam mais amenas. Vamos acompanhar aqui na tela? Olha só, o dia vai começando então com 13 graus em Dom Pedrito e também em Caxias do Sul. Em Lajeado, os termômetros marcam entre 16 e 19 graus. E em Cruz Alta, a máxima de 21 e de 22 graus em Itaqui. Amanhã as chuvas diminuem ainda mais e o sol aparece entre nuvens de manhã e de tarde. Para o final do dia, volta a chover fraco na maior parte do estado e o dia começa aí com mais friozinho e aquece à tarde, Didi. Obrigada, Dani, pelas informações. Te vejo amanhã. Até amanhã, Didi. Bom dia pra você. Pra você também. Tchau, tchau. E eu volto super rapidinho. Fique ligado no SBT-RS e, claro, saia de casa sempre bem informado. Previsão do tempo. Oferecimento Tridogs da Ercosul. É coisa de amigo. No interior do Rio Grande do Sul, em Fazenda Vila Nova, o dia é assim. A minha rotina começa às 5h30 da manhã. Eu vou para a sala de ordenha e a minha esposa, então, toma conta dos filhos que pega tupi para ir para o colégio. Os associados Dália passam o dia produzindo o melhor para a família deles e para a sua. Dália, o melhor pedaço do seu dia. Mês das Crianças, loja CR Diamantes. Compre e pague brincando. DVD a partir de R$ 89. Forno micro-ondas 10 vezes de R$ 23,90 sem juros. Notebook 2 GB de memória 500 de HD 10 vezes de R$ 129,90 mensais. Televisor LED 40 polegadas Smart Full HD 1.799. Alegria, emoção e preços baixos de montão é na CR Diamantes. Lojas da comunidade. Preço justo o ano inteiro. Dia de eleição, para mim, é um dia especial. Ainda mais depois que a Justiça Eleitoral deu condições para que as pessoas portadoras de necessidades especiais tivessem livre acesso à cabine de votação. O mais importante é não deixar de votar, porque a gente é tão cidadão quanto qualquer outro eleitor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Ei, você que esquece de resgatar as suas telecenas antigas, aquelas com mais de um ano, procure-as. Veja se não esqueceu alguma dentro do armário ou embaixo do colchão. Deixando suas telecenas por aí, você está perdendo grandes chances de mudar de vida. Desde quando começou a vender telecena, minha mãe sempre comprou, né? E agora eu só troco. E deu certo agora. Leve sua telecena do ano passado até o ponto de venda mais próximo, com mais algumas moedas e troque pela nova. Você pode ganhar o pagamento das suas dívidas. E aí, vai vacilar? Concurso Cultural Carrossel. Oferecimento Pico Russo Moda Infantil e Enxovais. Vestindo seus baixinhos com carinho. Voltamos com o SBT Rio Grande de Manhã ao vivo. O céu ainda encoberto na capital, tem um nevoeiro, mas a previsão é de sol. O sol pode aparecer, mas também não se engane, porque ainda há chance aí de pancadas isoladas de chuva. Faz 20 graus neste momento e a máxima passa dos 24. Agora 7 horas e 27 minutos. Participe da promoção do SBT-RS. A gente vai levar uma criança maior de 4 anos e menor de 13 com acompanhante para assistir a gravação da novela Carrossel com tudo pago no dia 25 de outubro. Para participar, entre no site www.sbtrs.com.br e responda a pergunta: por que você gostaria de assistir a gravação de Carrossel e conhecer os seus personagens favoritos? A promoção segue até o dia 12 de outubro. No dia 19, o vencedor será convidado para assistir ao SBT Rio Grande de Manhã ao vivo aqui do estúdio e receber o prêmio. Entra bem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó. Participe e embarque neste carrossel com o SBT-RS. E agora é hora do meu bom dia especial para os nossos telespectadores, que hoje vai para a Thalia Silva, de Porto Alegre, para o Ivomar Silva, também aqui da capital,
E para o Rafael de Freitas, oi Ediane, eu me chamo Rafael e moro em Viamão, sou grande fã do programa. Beijo para vocês, muito obrigada pela companhia. Quem também quiser ganhar aquele bom dia especial, só curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRGmanhã. Participe, deixe seu recado pra gente. Outras notícias depois do Chaves, no SBT Rio Grande com ele, que é o maior sucesso, Wilson Rosa. Muito obrigada pela audiência, te vejo amanhã. Bom dia, tchau, tchau. SBT Rio Grande Manhã.